Se você não mora em Marte, já percebeu que estamos atravessando um redesenho do mundo, em todos os sentidos? E em meio a tantas transformações, uma coisa é fato. A gente continua e continuará consumindo e nos relacionando com as empresas, com as marcas, que souberem se posicionar melhor nesse contexto. Se você é o responsável por criar ações para uma marca ou empresa, ou ainda atua na indústria criativa e quer saber como se comunicar melhor e impactar de verdade o seu público, fica com a gente que no Mundo Narrativo de hoje é para você. E aqui comigo a minha amiga Patrícia Vicentini. Tudo bem? Tudo Vamos ótimo. para mais uma? Bora, vamos lá que a gente vai falar com o Head de Estratégia e também especialista em comportamento humano que atua na agência Ogilvy Brasil, atendendo clientes como Coca-Cola, Heineken, BMW, Nestlé e muitas outras. Vamos falar hoje com Daniel Marques. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Super prazer estar aqui com vocês. É esquisito pra gente, porque a gente que é de estratégia, a gente é acostumado a entrevistar. E agora ser entrevistado, tá um pouquinho do outro lado da bancada, é um pouquinho diferente pra gente. É igual ao audiovisual, a gente sempre fala, a gente sabe se comportar atrás da câmera, bota a gente na frente, a gente fica assim, ó, que nem bicho do mato, assim, isso tipo, aí. mas o que eu faço? Ué, como assim? Você não sabe o que fazer? É o poder da luzinha vermelha, né? Falando em o que fazer, em como fazer, eu queria começar te perguntando o que é ser um head de estratégia em uma agência como a Ogilvy Brasil. E você também é um pouco, também cuida de planejamento, né? Então eu quero que você me conte qual que é a sua rotina. O que você tem que entregar no final do dia? Nossa, uma pergunta bem complexa de responder, mas é instigante, né? Porque a gente não para pra pensar muito nessas coisas. E aí a gente fica no cotidiano. Mas vamos lá. Um head de estratégia numa agência como a Ogilvy, que é uma agência global, tem um papel importante em dois grandes sentidos, né? A gente pode olhar pelo lado das pessoas das quais a gente lidera e a gente pode olhar para o lado da qual a gente lidera as contas que a gente tem. Eu vou começar pela parte interna da gente, que a gente lidera os times, e eu acho que é interessante a gente olhar para um head de estratégia como uma pessoa que está lá como maestro, né? No final das contas, a gente já passou pelo lado de vir tocar o violino, então a gente já tocou bastante o violino, então acho que a gente sabe como que é, a gente entende mais ou menos quais são os processos. Nosso papel agora é vir fazer como que a gente faz com que as pessoas não escorreguem nas pedras com limo. A gente aponta as que tem e as que não tem. Eu acho que isso daqui é uma metáfora interessante da gente ver, porque muitas das vezes nesse mar de informações que a gente tem, nesse mar de possibilidades que a gente tem, do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de criação, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de novidades, como que a gente começa a vir a drivar e dar o caminho para as pessoas e falar assim, olha, aqui escorrega, aqui não escorrega. E aí, fazer com que as pessoas possam vir e dar o melhor de si no seu cotidiano. Acho que tem uma coisa que tem um par meu, que eu gosto muito de trabalhar com ele, que ele fala o seguinte, ele chama Rubens Casanova, ele é head de criação lá. Ele fala assim, a gente tem que vir selecionar os melhores superpoderes de cada um, porque cada um tem o seu superpoder. Não adianta vir colocar uma pessoa que se dá super bem em contas de carro e que tem afinidade com, colocar ela numa conta de bebê, né? Enfim, tem coisas das quais você, ou isso daqui para dar um exemplo mais raso, mas é tentar identificar cada um dos talentos que se tem, cada uma das facilidades, porque no final das contas, nas facilidades, a gente consegue vir fazer com que a gente enalteça o volume do trabalho, né? A gente faz com que o trabalho fique mais volumoso, mais bonito e mais prazeroso no final do dia. E é uma escola de estratégia, né? A Ogilvy é criativa e estratégia. A gente fala de efetividade estratégica bastante lá. E a gente não anda nunca em separado, é sempre um caminhar de dois passos de um departamento e outro, tentando construir a melhor solução para os seus clientes. A Ogilvy, ela trabalha num nível local, regional e global, e para tudo isso a gente tem diversas ferramentas das quais a gente tem acesso a pessoas, tanto
da Ásia, quanto da América Latina, e aí a gente consegue pegar tanto as ferramentas, quanto esse networking que a gente tem, para a gente aplicar na estratégia do ponto de vista local. Então, muito do meu papel, para além de fazer com que o violino toque, para além de fazer com que as contas andem e que a gente consiga cada vez mais ter um nível estratégico, porque no final das contas, planejamento e propaganda é vender, a gente não é nada mais do que um vendedor com outras ferramentas do que os vendedores, e muitas das vezes com alguns vendedores que a gente tem hoje com as mesmas ferramentas, porque a gente está aí no mundo, né, de ampliação das ferramentas tecnológicas e de mídia, mas é a gente olhar para as pessoas, a gente olhar para os nossos clientes e para a gente olhar para o mundo, para onde ele está indo. Expliquei um pouquinho mais, Perfeito. eu compliquei. Não, explicou. E aí, dentro desse universo que você mencionou, que tem são os dados, né? Que você tem acesso a esses públicos, porque o grupo é muito grande, né? Uhum. São os dados, informações que permeiam essas campanhas, que estão no mundo todo e que você tem a possibilidade de tocar, de enxergar, de ver, de manipular. Também, né? Com pessoas e cases, né? Acho que também informação, não é? Acho que não só dados, é porque assim, se a gente tem um desafio da qual tá entrando um cliente, que vai ser um cliente que vai ser só na Ogilvy Brasil, e que a pessoa da Itália já teve uma experiência nesse mesmo segmento, Perfeito. e eu sei porque a gente tem sites, a gente tem plataformas das quais a gente troca as coisas, a gente pega o telefone, a gente pega o Teams, a gente liga, conversa, entende como que foi o processo, diminui muitos passos de entendimento Sim. de algumas coisas e até de capability das outras pessoas ao redor do mundo para fazer com que a gente consiga equalizar aquilo que é a demanda do cliente e aquilo que a gente tem de melhor no mundo para a gente vir entregar um projeto bacana. Sim. Porque a minha pergunta ia vir daí. Entendendo se isso era isso. Porque tendo essa possibilidade nas mãos, né, você consegue enxergar muitos desafios das marcas em muitos contextos diferentes. Aí a pergunta era essa. Hoje, dessa posição que você ocupa, né, mais estratégica, o que você enxerga que é o grande desafio das marcas para construir valor? Olha, Doug, eu acho que assim, construir valor para a marca é uma coisa que a publicidade ela sempre teve, ela teve como obrigação de fazer, né? Porque entre um produto e uma marca tá aí a nossa vinculação com as pessoas para além da compra. A função da gente é de liberdade de pensamento, sabe? De vir evocar nas pessoas coisas das quais a gente, enquanto ser humano, precisa evocar, sabe? Questionamentos, levantar bandeiras, mostrar novas perspectivas de uma coisa que tá meio complicado hoje, né? Sim. É muita informação, é muita gente falando. Eu tava outro dia rolando a barra do Instagram, vendo stories e coisa e tal, eu falei assim, cara, quanta gente tá tentando falar comigo, né? É quase que ensurdecedor. E aí você ruidoso, né? É difícil você chegar onde você precisa, às vezes. Não, quase que não dá pra digerir, né? Porque é um passando... E aí até tem uma expressão nova que fala que é apodrecimento do cérebro, né? Brain rot, que saiu há pouco tempo atrás, que as pessoas ficam lá horas e horas, porque assim, passou um dia super estafante no trabalho, fez um monte de coisa, e o alívio dela mental é isso. E não é alívio mental, né? No Não final. é. E aí, sabe que não. né? E aí eu acho que assim, o papel da gente é assim, talvez, ao invés de ser mais um nessa bacia, será que a gente não tem que levantar uma bandeira para raciocínio de algumas coisas como a libertação feminina, no caso de Dove, como o desenvolvimento infantil, no caso de Omo, e tantas outras marcas, como dar um empurrão para as pessoas fazerem o seu melhor em esportes ou viverem uma vida mais saudável dando o primeiro passo, como Nike. Então acho que tem coisas às quais quando a gente evoca uma marca e a gente fica mais humanizado e a gente entende aquilo que dói no ser humano, por isso que eu acho que assim, para mim, a função, eu nem sei se a gente chegou nessa pergunta ainda, mas a função de um planejador é entender o humano. É sobre o humano e não o produto, né? Sobre o humano. Porque produto é qualquer um, né? Produto, vamos lá, se eu falo pra produto você... é a necessidade, né? É a necessidade. Eu vou precisar dele em algum momento. É a necessidade. Né? E aí, pensando nisso, na verdade, né, eu queria fazer um contraponto aqui sobre o consumidor, né, sobre o público, né? Porque de um lado tem essa questão do brain rot, que é a gente tá tão cheio de informação que às vezes a gente tá lá que nem um zumbi, mas também do outro lado tem a questão do consumidor tá mais exigente, né? Então a gente tá criando para um consumidor também mais exigente, mas ao mesmo tempo a gente tem que tirar esse zumbi desse estado de zumbi e falar, oi, tô aqui no meio de tanta informação que você tá recebendo. Queria entender
queria que você fizesse uma análise, na verdade, desse novo público, desse público para quem a gente está criando agora. Como que você vê isso? Como que você vê essa evolução desse público? Como que vocês fazem para chegar nele? Muita pesquisa, em primeiro lugar, né? A gente tenta entender, eu acho que faz parte desse brain rot, coisa e tal, de todas as análises que a gente tem de todas as plataformas para entender onde que se clica, onde que se vê, o que se faz pós, antes, durante e depois, quando está sendo atingido por diversas comunicações, seja de um influenciador, seja de uma marca. Mas eu tento pensar, para além do consumidor, né? Uma das coisas que eu tento estimular bastante nos meninos que trabalham comigo e nas meninas como que é esse humano, né? O que a gente tá querendo olhar para ele? Fala assim, não, eu tô vendendo um amaciante para uma mulher de 25 mais, que tem um filho que tá na periferia de São Paulo. Tá, mas você tá vendendo um amaciante, mas essa mulher, com plural ela como que é o cotidiano dela? O que ela faz para além da compra? Para além do recorte, porque consumo é um recorte, né? Sim. A gente tem... Aí a gente para disposição. E aí, como aqueles bonequinhos meio do Criança Esperança, eles vão se colocando meio que juntos, né? O recorte do consumidor, o recorte da mãe, o Sim. recorte... E aí eu tento fazer com que esse recorte fique meio que tridimensional. Pra gente não olhar só porque a gente vai estar errando. Porque se a gente olhar só pro consumidor, a gente não vai estar sendo humano. Ou só para os dados, né? Ou só pros dados. Pro número, né? Pra aquele ato da compra. O dado frio não é nada. Dado não é inteligência. Inteligência é o que a gente faz com ele, né? Então acho que tem uma máxima lá da gente que é assim: trabalhar os dados é trabalhar a inteligência. Não olhar para ele seco e nu, porque senão ele dá vieses, né? Ele dá, óbvio, sempre a gente vai ter vieses, mas ele enviesa muito para um lado só. E aí a ideia da gente é vir pegar todos os dados, olhar para diversas perspectivas para tentar ter uma visão ampla dessa pessoa que sofre, que chora, que vai estar clicando em alguma coisa no momento de estafa, ou então que vai estar planejando uma viagem, ou que vai estar... Então, assim, é um mundo mais complexo, porque vamos parar para pensar que há 15 anos atrás a gente colocava um anúncio na maior emissora do Brasil e estava tudo 90% resolvido, né? Hoje em dia não. Hoje, para você captar a atenção dessa pessoa, ela pinga e ponga em diversos lugares. Nesse ping-pong que é que a gente tem que estar atento, não só aquilo que a gente quer vender, mas aquilo como se consome o que está sendo consumido de informação. E você trouxe a deixa perfeita, né? Não sei se Sim, você ia pensar falar nessa linha, porque eu ia pôr o tempero, que é a deixa perfeita de como que eu correlaciono tudo isso, não é? Essas marcas nesses multicanais, e agora a gente está falando da IA, e agora a gente está falando de, eventualmente, nem quem vende, nem quem cria faz aquilo que vai vender ou vai ser criado. Como é que é esse jogo? Como é que está sendo jogar esse jogo nesse momento? Eu acho que é super desafiador, como eu falei, e é super complexo, porque você pode acertar numa receita que pode ser antiga, de você colocar um anúncio dentro de uma Globo, por exemplo. Ou você pode pegar esse mesmo anúncio e colocar ele dentro de um Instagram. Isso talvez não funcione. A natividade é muito importante nesse sentido. Eu não posso vir... Antigamente era assim, colocava um anúncio e é esse o formato, é isso que vai e ponto final. Hoje você tem que entender como o canal é nativo e como que as pessoas consomem para vir fazer as intersecções. Por mais que eu esteja falando da mesma coisa, falar da mesma coisa em canais diferentes é diferente uma das outras. E vocês têm, assim, para ilustrar, né, um case que poderia mostrar como, por exemplo, o uso da inteligência artificial dentro de múltiplos canais, pensando o público, essa mensagem, como traduzir tudo isso? Porque eu fico pensando assim, temos um produto, tudo aterrissa, né, para uma compra, para um modo de uso, para um comportamento, não é? Então como é que você junta, né? Tem alguma coisa que vocês levantariam para mostrar como a gente aterrissa tudo isso? Tem um case da Coca-Cola, acho que é interessante da gente trazer aqui pro pessoal. A gente tinha um desafio, que era o seguinte: uma das contas das quais a Ogilvy trabalha, porque a Coca-Cola, imagina, ela tem conta para diversas agências, dentro do grupo WPP, que é o grupo que a Ogilvy faz parte. Uma das disciplinas que a gente trabalhava lá dentro, ela chama Digital Commerce, que no final das contas é tentar fomentar
a compra de Coca-Cola em canais digitais, como iFood, como qualquer um desses aplicativos que a gente tem. Para vocês terem ideia, a depender do tamanho que se chegue dentro desses aplicativos, eles ficam mais representativos numericamente do que o maior varejo comprador de Coca-Cola do Brasil. E muitas das pessoas, por hábito, não pedem o refrigerante porque o refrigerante ele é caro. A Coca-Cola ela é mais cara. Eu estou disputando com a geladeira, eu estou disputando com a água, eu estou disputando com o empóriozinho da Dona Cida do lado, com a adeguinha. Então eu tô disputando com muita Com o preço que já deu no carrinho, que aí você fala, acho que já deu aí. Acho e a sede você mata com água, nada. né? Exatamente. É com Mas isso que o a gente... lanche eu preciso comer. É exatamente com isso que a gente disputa. E a gente teve umas barreiras muito grandes, porque quando a gente foi conversar, e aí o nosso maior parceiro para o digital commerce, que é o iFood, eles falaram muito pra gente assim, a gente é sobre food, a gente não é sobre beverage. Então, vocês vão ter que fazer estratégias 1000 para fazer com que as pessoas comecem a pedir. Porque para mim, eu quero que o restaurante venda. Vocês é um plus. E aí foi a primeira vez que eu percebi uma mudança de papéis. Porque a Coca-Cola sempre foi recebida muito com tapete vermelho. Em todas as reuniões que eu fazia com elas. Dessa vez a Coca-Cola teve que vir entender. E isso é muito difícil para uma empresa que é dona praticamente de um segmento que a gente está falando, né, que é a Coca-Cola, que a gente não está falando só da Coca-Cola vermelha, a gente está falando de Fanta, Sprite, a gente está falando de Cristal, diversos produtos. Então assim, como que a Coca-Cola vem dar um passo para trás e entende que quem manda nesse negócio não é ela. A gente recebeu um briefing, que era um briefing super desafiador, depois de 3 anos de operação desse digital commerce, que era, vamos unir as comunicações da América Latina. E a gente quer fazer uma comunicação única, até por conta de rentabilidade, para você não gastar muito com refação de layout, ou uma campanha aqui, uma campanha lá. Então uma só equipe faz uma campanha regional e cascateia para Uruguai, Argentina, México, Brasil e tudo mais. Então, Ogilvy Brasil, vocês vão ser responsáveis pela América Latina, e a gente tem que fazer uma campanha grande para Dia do Hambúrguer, porque Dia do Hambúrguer é um dia que movimenta muito nesses aplicativos. Ponto. Cara, Dia do Hambúrguer de mexicano para brasileiro, de Uruguai para panamenho. É muita cultura, é muita gente pensando diferente. A gente fala assim, eu não sei, não sei por onde começar sem ser, a não ser conversando com essas pessoas. E aí que a network faz diferença. Que a gente começou a vir, além das ferramentas de pesquisa que a gente tem, que são da América Latina, não tem outra coisa melhor do que a textura de você vir conversar com uma pessoa local. E aí era planner conversando com planner, planejador conversando com planejador do Uruguai, do México, do Paraguai, da Colômbia e tal. E aí a gente começou a vir entender como que era o hambúrguer em cada um desses lugares, né? E aí a gente falou assim, puxa, é interessante porque o mexicano coloca mais pimenta, o peruano joga milho, o outro nunca colocou picles, hambúrguer aqui não funciona direito, mas ele sem pão... Ele com um pão que ele não é esse pãozinho que a gente conhece, porque o McDonald's é para outra... É tão caro que... Eu acho que é na Colômbia, que é tão caro que na Bolívia. Para um público específico? Que não entrou. Enfim, e a gente começou a entender as coisas e falou assim, o que une? Eu preciso ter uma coisa que una. E aí a gente veio e chegou num insight para a criação, que eu acho que esse é um dos grandes papéis do planejador. Ele tem um pé numa jangada, um pé no outro. Ele tem um pé no negócio do cliente, um pé na criatividade. Eu preciso entender dos números, eu preciso entender de todas as questões que movem o negócio e que são as pesquisas de mercado, que são o entendimento do público e todo esse arcabouço de conhecimento que a gente tem desse lado. E isso daqui precisa estar com esse outro pé traduzido para um pessoal que eles precisam saber o mais direto possível daquilo que eles precisam criar, porque senão eles se perdem. O planejador ele tem a função de ser as boias de uma piscina para um nadador nadar e chegar o mais rápido possível onde ele precisa chegar. A gente chegou numa definição para eles, que é o insight da gente, que é o insight estratégico, que é para todas as culturas, o hambúrguer ele é um quadro em branco, white canvas. Você pode fazer aquilo que você quiser, desde que eu tenha 2 pães. De resto, é a moldura. De resto, vai dentro da tua cultura. Olha que legal. De resto, você pode fazer o que você quiser. A criação pega isso e entende que, puxa, já que a gente está falando de cultura, imagina que a gente estudou bastante para chegar nessa sintetização para eles.
Como que eu provoco? Porque sempre tem uma coisa que é interessante em falar. Sempre o insight ele tem que ser provocador. Ele não pode ser morno. Ele tem que ser provocador. Ele tem que ter calor. Ele tem que ser quente. A hora que eu venho falar assim, cara, como que assim um hambúrguer é um quadro em branco? Eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Pode ter milho? Pode. Pode ter carne de carneiro? Pode tudo. Pode aquilo que você quiser. Quando você dá espaço pra trabalhar, né? Pra criar. Super. E aí você provoca. Pode ser aquilo que você quiser. Para um criativo já fala assim, caramba, o que eu quiser, né? É um presente pra eles. É um presente. E aí eles falaram assim, se é aquilo que a gente quer, por que a gente não vem e faz uma campanha da qual a gente vai num outro nível de personalização, da qual as pessoas colocam algumas informações suas, daquilo que, eu não lembro quais eram as informações, mas do seu aniversário, do seu signo, de algumas coisas assim, e eu desenho para ela via AI um hambúrguer da qual seja só dela. Dentro desse desenho, ela vai receber via as redes sociais, porque isso daqui não foi uma campanha que foi para televisão, foi uma campanha digital first, foi totalmente via Instagram, da qual você entrava, eu propunha para você vir fazer um hambúrguer seu, você me dava algumas informações e vinha um hambúrguer surreal, que podia ter a ver com Beatles, porque você gosta de Beatles, mas também você gosta de doce, então podia ter algumas coisas de doce, e fazer uma coisa que era só sua, totalmente maluca. E isso que era a graça de tudo isso. Além disso, obviamente que as pessoas participavam e ganhavam cupom. Com isso, a gente garantiu umas coisas muito interessantes para a Coca-Cola, que a gente chama hoje na comunicação de First Party Data, que é a gente vir pegar o cadastro, os dados primários, os primeiros dados das pessoas, para a gente começar a entender para além de só a comunicação. Porque hoje, quem entende bastante do consumidor é quem tem os dados dele. Então a gente está falando de todas as redes sociais, a gente está falando aí de institutos de pesquisa, a gente está falando do Serasa, a gente está falando de banco, a gente está falando dessas pessoas. A grande indústria não tem muito ainda dado consolidado como se tem nesses outros segmentos. O que a gente fez? A gente foi também provocado nesse briefing a fazer com que as pessoas nos deem os dados. E quando você quer saber qual que é a sua personalidade, e imagina a sua personalidade do modo de que você nunca viu que é plotada num hambúrguer, você fala assim, pô, vou tentar desafiar. E foi um case super bacana. A gente ganhou algumas premiações com ela, ganhou F, ganhou MMA. Foi super interessante e eu acho que surtiu um efeito muito bacana na Coca-Cola, porque foi a primeira campanha, acho que ela tem 1 ano e meio, 2, que foi baseada em fazer em AI. Você colocava a sua informação e o AI vinha, produzia lá e colocava o hambúrguer para você do seu jeito. Funcionou? Super. Queria saber o quanto engajou as comunidades para as quais vocês estavam criando, né? Porque tem que lembrar, é uma coisa que é um exercício que a gente aqui sempre faz, né? A gente sempre volta no briefing, né? Volta naquela coisa inicial de pra quê você... Qual é a ideia da campanha? Por que você precisa Pra quem você cria? Porque muitas vezes a gente esquece, né? Durante o processo, a gente vai se apegando à ideia, vai se apaixonando pelas coisas, principalmente os criativos, né? Os criativos vão se apaixonando pela ideia e aí imagino que a tua função seja aquela que você falou. Viu, criativo, tá muito legal a tua ideia, mas olha, lembra que a gente precisava conquistar o público XYZ, engajar assim. Como foi isso no final das contas? Eu tenho uma frase duríssima. Nesse caso aqui foi fácil, porque o parceiro era super pró e veio ler o brief criativo bonitinho. Mas tem uma frase meio dura para criativo, porque muitas das vezes eles ficam muito apegados, né? Sim. No final das contas, a gente não pode vender arte, não dá para vender arte, a gente tá vendendo o produto. E aí eu falo assim, cara, a ideia é ótima, pena que a gente tem um briefing. Eu amo. Isso aterrissa tanto, né? Vou até tomar um café, né? Olha aqui, ó. Porque é real, cara, porque a gente se apaixonar, é apaixonante mesmo, né? E você coloca muito de si. Quando eu fico pensando assim, no papel do criativo, de vir colocar as coisas, né? Eu pego um briefing, eu pego um objetivo de negócio e tal, mas ele tem que emular dentro dele muitas questões aí que ele vai trazer de referências que ele teve no passado, agora, junto à criatividade, tem uma coisa egóica também jogada lá dentro e coisa e tal, mas eu acho que tem direcionar eles, porque eles até agradecem a gente, porque senão, no final das contas, a gente começa, eu viro sem case, eu começo com um briefing que com uma criação que não responde, aonde eu encaixo? E por mais que vá pra rua, vamos dizer que a gente se apaixonou tanto pra ideia que não vai pra rua. Quando eu vou fazer um case de efetividade, cadê a efetividade daquilo que eu tava buscando antes? Os KPIs que eu setei lá atrás.
né? Aonde que eu mensuro aquilo? Aqui tá super mensurável. Eu precisava de cadastro de pessoas, eu precisava fazer porque as pessoas viessem e bebessem mais pedissem mais Coca-Cola dentro dos seus pedidos, porque as pessoas não pedem. E eu falei assim, vou fazer uma brincadeira com as pessoas entraram na brincadeira, eu te dou aí pra você um cupom de desconto dentro do aplicativo pra você vir. Então assim, o criativo ele tem que sempre voltar pra isso, a gente tem que sempre puxar eles, porque senão é muito fácil se perder no mar. Inclusive eu tenho uma outra pergunta até, né? Porque esse é um ótimo case que você mostra, não é um conteúdo de conversa, assim, 100% orgânico, com um storytelling muito claro, né? É um outro tipo de exercício, eu acho que com o público, né? Que é um exercício de engajamento mesmo, de conseguir dados, com uma brincadeira, o uso da inteligência artificial aí tá num nível muito legal, né? E quando vocês têm algum projeto, algum case que tem conteúdo, que precisa ser um conteúdo de verdade, assim, de verdade não, porque esse é um conteúdo de verdade também, mas um conteúdo mais orgânico, uma conversa mais fluida. Como que funciona isso quando a gente vai falar também, quando a gente vai levar isso pro criativo? Como é que tá esse processo dentro de uma grande agência de publicidade hoje em dia? Hoje a agência, ela tem diversos profissionais de diversas áreas que trabalham juntos. Então a gente obviamente que tem os líderes criativos que olham pro todo, né? Vamos dizer que tem uma campanha de Coca-Cola que a gente tenha que lançar para conversar, mas para gerar mais conversação, ser mais conversacional alguma coisa que a gente tenha com o público. A gente tem os líderes criativos que vão olhar mais para a questão de o que eu vou falar, como que eu vou falar e coisa e tal. E a gente tem as outras pessoas que ajudam a gente nesse contexto, que é o pessoal de influência, o pessoal de social, o pessoal de content, e que a gente tem estrategistas específicos para isso, criadores específicos para isso, e aí a gente vai vendo, e a gente como estrategista, a gente tem que olhar para isso que é a árvore, e a gente tem que olhar para as outras coisas que estão acontecendo em conjunto, que é a floresta. Não dá pra gente vir e separar uma coisa da outra. Não é uma coisa só mais, né? Não. É aquela coisa 360. 360. Na Ogilvy a gente tem um material chamado Do Brief. Ele é até aberto, se vocês quiserem procurar, é DO, de fazer, Do Brief. Tá no Google. E ele guia a gente demais, porque ele faz algumas perguntas. A gente imagina que todo aquele material, né? A gente viu dados do consumidor, dados de negócio do cliente, dados, um monte de coisa, né? Ao invés de vir fazer uma apresentação de 70 slides pro criativo, e muitas das vezes a gente não tem tempo de fazer aquela apresentação inspiradora, porque tem que sair correndo, a gente pega esse documento e a gente passa para a criação numa leitura desse documento, que provoca a criação a pensar em diversas camadas esse desafio. A gente até fez uma colinha aqui, ó. Mas você pode enriquecer, porque a gente trouxe um recorte, né? Mas acho que cabe a explicação completa. Acho que a gente tem óbvio, a questão de contexto e público, e eu acho que assim, quanto mais econômico a gente for, melhor, né? Quando a gente estiver nesse tipo de informação, a gente tem que ser muito certeiro. Ah, não, o público é esse, mas pode ser aquele, mas eu também quero... Não, seta um público, seta contexto, porque senão, para um criativo se perder e começar a não saber para onde que ele corre, pensa, você é a boia. Acho que tem uma coisa de contexto e público que a gente sempre começa, o do brief, que é por que esse briefing tá aqui? Né? Para além da gente fazer ganhar dinheiro, para além da gente vir fazer com que a comunicação tenha brand lifts, que é aquela se posicione uma marca com mais graduação dentro das outras, por que esse briefing tá aqui? Se pergunta, sintetiza isso. Eu acho que tem uma coisa também. Beleza, a gente tá falando de por que esse briefing está aqui, mas quem que a gente quer influenciar? Outra pergunta que a gente pode fazer exercício, tá lá no do brief. Quem que a gente quer? Não é que eu quero fazer, nossa, eu quero vender todo mundo quer. Mas quem que eu quero influenciar? E como que eu quero influenciar essa pessoa, né? E aí eu acho que tem outras coisas das coisas vão trazendo do brief, que eu acho que são importantes, que é como resultado dessa comunicação, o que você quer? Você quer que ela venda, você quer que ela aumente a imagem de marca, você quer que as conversas... Minha reputação está muito baixa. Eu não sou uma empresa que
vende produtos, eu sou uma empresa Vale do Rio Doce, tá lá longe, mas a minha reputação tá baixa. Como que eu faço com que as conversas que aconteçam dentro das iniciativas que eu tenho, socioambientais, ou então junto com as comunidades, elas possam acontecer de uma maneira mais fluida e com as pessoas podendo me questionar, mas entendendo que eu tô fazendo alguma coisa a respeito do que eu posso fazer dentro do âmbito de ESG. Então acho que essas perguntas, elas ajudam a gente a dar um tempero e ajudam a gente a dar uma direcionada muito clara para a criação. Porque senão eles ficam... Se a gente traz muita informação, a gente não consegue vir fazer com que as boias aconteçam na piscina. E também não pode trazer uma coisa tão direta, né? Que nem trazer a questão só público-alvo, mulher 35+ e tal. Não, traz uma persona, né? É o que você falou, para realmente você desenhar Mais aquela round, pessoa, né? na tua cabeça, para quem você está criando. Sim. E aí tem coisas... E tem coisas das coisas, eu acho que até depois... O que a gente quer ativar com essa comunicação? Onde a gente quer chegar com essa comunicação, né? Porque uma coisa é... O que eu quero ter de resultado, mas o que eu quero alcançar? Ó, eu quero de resultado vender mais e fazer com que a imagem da marca aumente. Mas eu posso ter um propósito maior. Eu posso fazer com que a minha marca se vincule mais com a pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, de uma forma que foi esquecida no passado, por exemplo, e que eu posso trazer para agora, e tá do lado dos movimentos. Eu quero que as pessoas entendam que eu tô do lado dos movimentos LGBTQIAPN+. Se eu atingir isso daqui é um goal, e eu consigo mensurar com KPI. E não necessariamente é uma venda calcada em volumes, né? Não, calcada em unidades. Não, porque no final das contas a gente tá falando de marcas com propósito, né? Marcas que querem vir fazer algum movimento, né? Marcas que querem fazer com que a gente não seja só um produto, porque produto é fácil, né? Marca é difícil. Aí é outra história, outra musculatura. Outro bicho. É interessante você falar sobre isso, né? Porque eu queria voltar até um pouco nessa questão de lugar de fala até, né? A gente falou muito sobre tecnologia e dados, mas a gente também falou muito sobre o humano e de estar criando para pessoas, né? Então, e aí eu volto nessa questão de gestão de equipe, gestão de pessoas e na importância desse público diverso para falar sobre assuntos, né? Que nem você falou sobre a questão feminina, a questão da periferia, o público LGBTQIAPN+. Então, a importância de trazer pessoas, até falou também de criar para outros lugares, né? Bolívia, Uruguai, outros países. A importância de trazer pessoas de outros lugares, de outras regiões e com esse lugar de fala. E aí eu queria entender qual é a preocupação, a sua preocupação como líder, a preocupação da agência em trazer pessoas com esse lugar de fala para criar mesmo, para ir lá e dizer, não, vamos falar desse jeito, que desse jeito você vai atingir. E aí eu só quero estender também, não só para pessoas da sua equipe, mas também quando a gente fala de trazer criativos de fora. Então, de trazer influenciadores, de trazer criativos, diretoras e diretores de outros lugares também para trabalhar com vocês, enfim, toda essa preocupação de realmente trazer criativos e outros olhares. Acho que tem um trabalho muito bonito dentro da Ogilvy que a gente vem e trabalha muito a questão da diversidade dentro da Ogilvy. Então, quando eu entrei, é triste olhar para o passado e é bonito olhar para o que está acontecendo agora. Quando eu entrei na Ogilvy, a primeira vez, porque essa é a minha terceira passagem pela Ogilvy e agora eu estou há 5 anos já como head de estratégia. Lá em 2007 e 2008, quando foi a primeira passagem, só tinham homens brancos. Só homens brancos. Eram muito poucas mulheres na liderança, muito poucas mulheres negras. A gente tinha pessoas da comunidade LGBT que é PN+, mas era pouco ainda, viu? Vou falar pra você que não era... E não tinha tanto espaço também pra falar, pra criar, né? E eu acho que era numa época que era mais velado, né? As pessoas guardavam pra sua parte mais íntima, né? E eu vejo hoje na Ogilvy uma coisa muito bonita que, assim, o tanto que a Ogilvy se esforça em trazer pessoas e fazer com que a gente seja um ambiente plural. Eu não tinha negros, não tinha pretos, não tinham pretos na Ogilvy. Hoje tem. A diversidade é o retrato do nosso país, né? Não dá pra gente não ser diverso. Não dá pra gente não não ter um olhar amplo e generoso para as pessoas.
Porque se a gente começa a vir e ficar segmentado, como que eu falo com tudo isso de brasileiro que se tem aí? Pensando um pouco em futuro, queria um papo reto seu, assim, sobre... e a partir de agora? Por quê? Né? Esse chão, ele tá... Né, uma areia movediça. A hora a tecnologia, né, pilota e a gente tá brigando com a inteligência artificial, briga com a inteligência natural e a gente tem múltiplas plataformas, algumas podem não existir daqui a pouco. O que não vai sair da mesa? Se as marcas tivessem que olhar uma coisa, né, para tentar nessa areia movediça se sustentar, o que você diria que é esse passo seguro? Nossa, uma coisa... Eu posso dizer uma coisa que... Ou duas, né, pra gente ficar em pé. Ou o tripé, pra gente fazer o tripé universal. Eu acho que tem uma coisa que apareceu num relatório no ano passado, que eu acho interessante dentro desse molho que você colocou tudo aí, que é da polarização. Que isso daqui não é um assunto Brasil, né? É um assunto mundo. Não. É um assunto mundo. E a gente sabe o quanto que as redes sociais fazem a gente ficar nas nossas próprias bolhas. Ficando nas nossas próprias bolhas, a gente não entende o próximo. Não entendendo o próximo, a gente vem e fica mais afastado. Ficando mais afastado, a gente cria rusga, enfim, né? Toda uma cadeia de coisas que acontecem. Mas tem uma coisa que eu achei interessante, que trouxeram numa pesquisa gigante que foi feita lá pelo escritório de Nova York, que foi que eles perceberam que aquilo que pode começar a quebrar esse status quo que a gente tá hoje é o humor. É o humor. Porque o humor liga. O humor, ele faz com que a gente se descortine. A gente ri. Ri é se descortinar, né? Porque, no final das contas, engraçado, né? Gargalhada é uma coisa que é tão íntima, né? Você gargalhar, né? Você não gargalha... Mas quando vem e você vê essa pesquisa, eu achei tão interessante de vir olhar que a gente volta pro humano, que é a gente vir, o riso, esse prazer imenso que a gente tem de brincar com o cérebro, é uma coisa só humana. Não tem outra espécie que gargalha. Pode sentir prazer, pode se sentir feliz, gargalhar, não tem. Acho que tem essa questão da gente vir tentar fazer com que as marcas, elas tenham uma pitada a mais de provocar a nossa inteligência, porque o humor é inteligência. E essa parte do humor eu acho que é legal, até enquanto você pensar aí na outra, porque você falou isso e eu me lembrei de uma pesquisa que eu tava vendo sobre TikTok, um recorte do consumo do TikTok no Brasil. Era uma pesquisa que foi feita para marcas mesmo. E o insight foi, as pessoas abrem o TikTok em primeiro lugar para humor. E o TikTok não é uma rede social, né? O TikTok é uma rede de entretenimento. E aí, voltando naquela nossa questão do começo, que é abrir a rede social pra ficar ali sem fazer nada e deixar o cérebro descansar, que não é isso. Mas quando você abre o TikTok, eu acho que é realmente nesse lugar do quero descansar um pouco, quero me entreter. Gente, e aí você vai no humor, né, cara. E aí a marca que sabe... E usar o TikTok pra isso, porque, né, já foi a época que a gente falaria que o TikTok não é pra nossa geração, né? Não acho que a gente já pulou essa parte. Então, a marca que sabe falar no TikTok com humor, acho que passa na frente. Gente, a gente é brasileiro. Deus me livre não ser brasileiro. Deus me livre! Né? Você vê... Vamos lá, vamos pegar aqui um acontecimento grande que teve agora. Oscar. Gente, o que saiu da Fernanda Torres? É lindo, memes, maravilhoso. Memes. Você vê, eu tava vendo ontem um videozinho falando da Renata Sorrah, que ela mundialmente é a math lady. Ela é a dona da matemática. E, assim, maravilhoso. Maravilhoso isso. Então, assim... Por que a gente não usa essa expansão criativa que a gente tem? Essa coisa maravilhosa do brasileiro. Tem outro... A gente sabe fazer isso como ninguém. Não, o que tá muito em alta agora, a gente tá mudando o nome de um país, né? Onde que o colombiano... Não, pera. Polêmico, Douglas, polêmico. E você gosta da terrinha, né? Você gosta da terrinha. Mas eu acho que tá existindo, inclusive, o entendimento do porquê. E eu vou conectar. Porque Guiana Brasileira, né, que é a trend do momento, vem com essa camada do humor, e aí, conceitualmente falando, o humor, ele é o humano no seu erro. Ele traz pra discussão. Ele traz pra discussão as camadas da physis, né? Então, o erro humano do tropeço, não é? Né? A formalidade do blazer. Sim. Então, quando você leva pra esse lugar,
né? E quando você brinca, né, com o nome e tal, num ambiente em que é muito formal, né, muito rígido, tem uma fixidez, né? Leva um tempo para você entender essa ironia, né, essa leveza, né? Olha, eu sofro em vários momentos, não é? Porque a briga tá sendo o nome, mas eu acho que tem o humor faz isso. Humor tem a sofisticado. camada lá embaixo. A camada lá embaixo, assim, olha, eu tô tripudiando em cima de tanto tempo, né? A gente tá vivendo um momento de país dificílimo, né? Com uma desigualdade que se acentua de divisão de classes sociais, né? Emprego e questão. E aí tá lá, né? Porque começam a comentar, primeiro veio do ouro, primeiro veio não sei o quê, agora é o nome da Guiana. Você vê que engraçado, ele une até a polarização. Ele une. Você vê a pesquisa que a UGV E aí eu tô fez, vendo eles entendendo já, né? Porque a brincadeira agora já estão brincando, já tem uma chegando em outro dinamarquesa lugar. dizendo assim, olha, pega a gente agora. Eu achei o máximo isso. Olha, nós temos reis, eu. o que você acha, né? uma loira, não é? Uma loira. Dinamarquesa loira, pronto, né? Não, mas a gente vai tentar Que achar legal. e colocar na descrição, porque eu acho que vem pra mostrar e ilustrar que eu entendi esse ponto do humor e eu fui Sim. até nas camadas em que nos ajuda a entender como que a gente pode unir por meio daquilo que é humano, né? E eu acho que a comédia ou o humor, ele tá nesse lugar. Exatamente, que a gente tá despido, né? A gente tá despido. No humor a gente se despe. Exato. Todo mundo pode ser objeto E do você riso, para né? pra pensar nas redes sociais, Muito em legal Instagram, isso. o que a gente mais compartilha, né? A gente vê um meme, a gente vê alguma coisa que se identifica, que você se vai se identificar, a gente compartilha muito, então é muito compartilhável mesmo. Então realmente é um pulo do gato. É Aí. Você percebe, né, amar. que você quer causar um efeito que teve em você naquela outra pessoa que Isso. você compartilhou. É. Então, assim, tem uma roda acontecendo aí, né? Tem uma coisa diferente que acontece no humor que ela realmente une, porque até pro seu tio, que você não falou por uma desavença política, às vezes você compartilha alguma coisa que é engraçada que não tem a ver com política, Sim. né? Mas eu vou deixar uma provocação, que a provocação é poucas marcas sabem fazer humor sem ser o humor tio do pavê, porque o humor de verdade, ele vai pegar numa ferida. O humor de verdade, O humor ele sem erro não vai... existe. Tem Esse é o que ponto ter. das marcas. Só que eu aí acho. a marca quer ficar ali na chapa branca e não vai pra esse lugar. humor sem Então, erro que não eu dá. uso. é nesse lugar que eu acho que ainda as marcas têm muito pra evoluir. Ele É é difícil, horroroso, né? mas é verdadeiro. Ele bunda moliza o Isso. conteúdo, né? Ótimo. Melhor. Exatamente. Né? É. Porque no final das Exatamente. contas o humor ele provoca, né? Eu acho que tem e aí voltando, talvez não no tripé daquilo, porque assim, eu prefiro olhar para as perguntas daquilo que a gente pode vir refletir sobre o futuro do que sobre as respostas enfincadas, porque elas estagnam a gente. Eu acho que aí as marcas têm que aprender. É um fato que as marcas têm que vir começar a entender como que eu posso vir colocar doses de humor dentro de um branding meu já instituído. Óbvio que tem marca de banco que talvez não tenha a possibilidade de fazer um humor tal qual do Olingo, né? Não, né? Existem. Uhum. Mas olhando para a marca como uma pessoa, como uma personagem dentro desse contexto da qual é uma personagem mesmo, né? Porque no final das contas está aqui conversando comigo, como que eu ajo com o meu humor dentro daquilo que é possível dos meus limites e dentro daquilo que vai fazer com que as pessoas entendam aquilo como humor e não como tio do pavê. Né? Exatamente. Esse desafio, eu acho que as marcas ainda estão aprendendo a se posicionar. Ainda não tão óbvio que a gente tem aí grandes, gigantes que conseguem, né? Digo isso porque tem algumas pitadas de humor aí de Coca-Cola, tem algumas pitadas de humor de CeraVe, tem algumas pitadas de humor. E eu acho que Burger tem King faz muito bem. Burger King Burger faz King. muito bem. né? Burger King que foi um grande tempo da David, que é uma das agências do grupo. Uhum. Então que dava uma alfinetada, mas dava uma... E aí eu queria falar um pouquinho sobre alfinetadas. Por favor. Que dava uma alfinetada, mas dava uma alfinetada sofisticada dentro da coisa, né? Enquanto brincava com o palhaço, ele era o rei, né? Você quer ir na lanchonete do palhaço ou na lanchonete do rei? Né? E aí ia dentro das outras campanhas que eles tinham. Mas eu acho que quando você usa da inteligência para alfinetada, eu acho que é legal. Quando é meio gratuita, sabe? Sabe? Não fica roxo de raiva, eu acho que pega mal. E aí eu me pergunto,
para que está se fazendo essa comunicação? De novo, e né? Pra quem? Pra quem? pra quem? Pra quem e pra quem? Que são os 2 primeiros do brief. Pra quem? Né? Porque eu acho que ter pontos de vista diferentes, provocações, acho legal. Levantar bandeira pra guerra, não. Acho que porque o humor ele pode passar e ele pode induzir tanto a guerra quanto a uma esgrima inteligente. Lembra de esgrima? Lembro. A uma esgrima inteligente. Diminui a rusga, né? Eu acho que aproxima. A gente tá aqui, né? Olha, fitando seus movimentos. A gente tá junto no jogo. Pegou ali, agora eu vou pegar aqui, mas numa coisa sofisticada. Sim, tem um afastamento pra não virar, porque não é agressão. Porque a gente brutaliza. Porque as marcas não têm é uma brutalismo. responsabilidade também, né? Porque Super. vai falar com comunidades gigantescas. Eu acho que é isso que é o difícil, né? Assumir esse lugar, né? Sim. Porque, claro, a gente tá aqui falando na tranquilidade de que eu não tenho uma marca grande pra pilotar, né? Porque os números podem sair de tudo ao nada muito rápido hoje, né? Uhum. Mas eu acho que é gradativo e é um esforço porque volta pro início, assim, fazendo uma ponte, né? Existe um consumidor ali, né? O mundo está em evolução, né? Mudando, e existe a necessidade de cada vez mais a gente tentar tocar, né, esse consumidor nas suas mais variadas facetas. Porque é evidente que a gente vai continuar consumindo, né? Será que a roda precisa continuar a 250 por hora? Né? Eu fico pensando aqui como consumidor. E como criativo, é claro que eu olho para o briefing. Temos um briefing. Mas as perguntas para o contexto em que estamos, para mim, fica essa. Será que um mundo a 250 por hora, o tempo todo, a gente vai continuar consumindo? As empresas podem continuar tendo seus produtos, mas com que velocidade? Já não está no momento da gente pensar em se conectar mais com essas pessoas? Né, garantir que as pessoas se sintam bem, felizes, relevantes dentro do processo. E aí, ao fazer isso, naturalmente, né, um conteúdo de verdade, né, uma estruturação mais bem colocada, né, numa arquitetura de desenho, de mensagem, se sobressai. Porque quantos artificialismos, né, nós também vemos, né, quantos malabarismos, né, para a gente poder furar, né, os 2, 3 segundos do vídeo impactante. E isso aí é colocar, no meu ponto de vista, é colocar essas pessoas não como o motivo daquilo que estamos fazendo, nem da comunicação e nem do produto, mas como um mero número. Sim. Né? Você desumaniza ela no processo, do qual ela só é uma coisa. É o humano que está ali. Sim. E E, aí, a assim, marca tem dificuldade de transitar isso. E aí eu acho que eu tenho uma coisa que, assim, marcas são movimentadoras, né? Elas movimentam, pensa. Sim. É uma cadeia, é uma indústria que movimenta. Exatamente. Né? A, gente ponta prega. de uma grande a gente iceberg. tem, né? Né? Ela é um movimento. As marcas, Sim. elas são, né? São gigantes. Qual é o movimento que você quer fazer? Né? Qual que é qual o output, qual o fruto, qual a função que você vai exercer dentro de uma sociedade que tá neste quadro? Todo mundo sabe o quadro, né? De tudo isso que a gente já falou. Passando de polarização, a gente passar por pobreza, a gente passar por... Enfim, tudo isso que a gente viveu. Mas qual que é o movimento que eu quero fazer? Né? Qual que é o legado? Porque quando eu chegar daqui a 15 anos... Daqui a 15 anos vai ter muito ligado com aquilo que foi plantado agora. E não só do ponto de vista de embalagens, cadeia de produção e tal, mas aquilo que eu falei, porque o que eu falei move. O que eu patrocinei move. É isso que eu acho que é um ponto fundamental. O que você quer mover, marca? O que você quer? Você é poderosa. Você é gigantesca. Qual é o movimento que você quer fazer? Porque você vai mover. Escolha. Vamos escolher junto? Para um mundo melhor? Daniel, obrigada. Que papo maravilhoso. Muito bom mesmo. Muito gostoso, Olha, muita né? conversa necessária aqui. Muita coisa das quais eu falo todos os dias no trabalho. Então, é muito bom trazer isso aqui e poder falar um pouquinho pro mundo também, esse tipo de coisa, né? Com certeza. Obrigado, Dani, por ter aceitado esse convite, falado um pouquinho da sua rotina e principalmente, assim, é um prazer porque saber que tem alguém ali, né, dessa posição,
pensando nas pessoas, né? Pensando de forma tão humana, dá um temperinho pra gente acreditar que tem lugar, né? Tem possibilidades, né? Ou se tem. Tem muitas. A gente precisa reverberar isso e fazer com que essa postura ganhe, né, mais espaço. Né, Gente, obrigado. a gente precisa. Obrigadíssimo a vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Doug. Obrigado. Eu acho que tem uma questão que eu só queria deixar de ponto final aqui. Se você trabalha com arcos narrativos, se você trabalha com algum tipo de contação, de fazer história, seja qual ela for, meu ponto e eu volto a falar, pense no humano, porque é o humano que precisa ser movido. Perfeito. É isso. Show. Obrigado, pessoal.